som. Oi. Obrigado pelo louvor, obrigado aos instrumentais aí, Deus abençoe. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós, amém? Mais uma noite, mais um momento especial de adoração, de louvor ao nome do nosso Deus. Hoje a mensagem tem o tema Top of Mind, que é o topo da mente, e o que tem a ver com a palavra de Deus e a nossa vida espiritual. Talvez tenha tudo a ver, ou pelo menos mais do que você imagina, tá bom? Cadê a sua Bíblia? Mostra aí sua Bíblia aí para mim. Cadê a sua Bíblia? Muito bem, vai levantando a Bíblia, eu vou mostrar minha Bíblia também, está aqui. Cadê a Bíblia dessa faixa de gás aqui, gente, da lateral? Isso, levanta a Bíblia, pega a Bíblia, coloca assim, ó, pertinho do coração e diga: Senhor Jesus, guarda a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Amém? Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Pega a Bíblia assim, ó, pode encostar na sua cabeça, geralmente é na cabeça do outro, mas estamos em contexto diferenciado. Coloca na sua cabeça e diga assim, ó: te orienta, pecador. Agora é você dizendo para você mesmo, entendeu? Te orienta, pecador. A palavra de Deus tem orientado vocês ao longo dessa semana, sim ou não? Tem sido uma bênção? E Deus seja louvado por isso. Estão orando por mim? E não dê sim pré-datado não, viu? Quem já orou, né? Quem vai orar... Não, eu vou orar a partir de hoje, pastor. Está valendo, eu agradeço. Orem por mim, mas orem para que Deus me use para falar com você. Esse é o objetivo da semana de oração também, tá bom? Tire tempo também para orar na sua casa um pouco mais do que você é acostumado a orar. Se é uma semana de oração, então não deve se limitar apenas a gente vir à igreja e ouvir. A gente tem que também na nossa casa, durante o nosso dia, nossa semana, trabalho, atividades, enfim, andarmos a terceira milha e nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Se a gente quer coisas extraordinárias em nossa vida, então a gente também tem que fazer o extraordinário. Então nós temos que fazer a nossa parte também, buscar mais ao Senhor e de todo o nosso coração, e o Senhor vai nos abençoar. Amém? Quero agradecer a presença de todos vocês, daqueles que estão repetindo a dose, né, vindo aí todas as noites. Quem aqui está vindo? Quem já veio todos os dias da nossa semana de oração até hoje? Maravilha. Quem está aqui pela primeira vez nessa semana de oração? Primeira noite que você está vindo, primeiro culto, seja muito bem-vindo cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, tá? Os nossos amigos, que não são da igreja adventista, se sintam muito bem em nosso meio. Você não é visita é aquele que vem, que vai, e a gente não sabe se volta. Você é nosso amigo. O amigo vem, ele volta, ele gosta tanto que, de repente, acaba ficando com a gente aqui. Olha que maravilha. Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial, a sua família, os seus sonhos, a sua vida. Você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, no canal da Igreja Adventista aqui do NASP, Hortolândia, ou no canal do Viva 7, que Deus abençoe você também. Inclusive, Pastor Daniel, eu acho que o pessoal que está assistindo na internet também gostaria de participar de pelo menos algum sorteio. Ontem eu recebi uma mensagem de um pai, ou foi hoje, né? Agora atrapalhou aqui, de um pai lá de Sorocaba que disse: minha filha quer ganhar esse panetone. Eu disse: então, o pastor está sorteando lá. Aí ele pensou que era para todo mundo que estava participando. Eu disse: rapaz, a igreja está forte, viu? Está dando panetone para todo mundo. Fica uma hashtag, fica a dica aí, gerar um sorteio para quem está acompanhando. Você que está acompanhando aí pela internet, e aí, quer participar do sorteio? Escreve aí nos comentários. Boa ideia, pastor, Deus te abençoe. Vamos lá, como é que vai ser? Aí o pastor vai ver como é que vai ser e amanhã ele vai dizer como, tá bom? Vamos orar, gente? Pedir a bênção de Deus sobre o estudo dessa noite, esse tema aí, Top of Mind, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua bondade e por Tua misericórdia. Obrigado, porque pela fé nós podemos Te ouvir. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade religiosa. Inclusive, Senhor, o Supremo Tribunal Federal está analisando um caso de liberdade religiosa que envolve diretamente o assunto da guarda do sábado para aqueles que trabalham e necessitam de uma modificação no seu horário e dia de trabalho. Conduz, Senhor, para que a vitória seja do lado da liberdade religiosa e assim possamos ter mais tempo para pregar o Evangelho nessa terra. Nesse momento, suplicamos ao Deus Espírito Santo que ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, nos ensina, Senhor. Às vezes vai doer
porque a gente não está preparado para abandonar alguns pecados, mas a gente precisa entender a seriedade disso. Hoje, seremos desafiados a reafirmar nossa fé, reafirmar o lado que escolhemos caminhar, o caminho que escolhemos trilhar, e também seremos desafiados, Senhor, a iniciar, a sermos fiéis a um dos assuntos mais importantes da Tua Palavra, a obediência aos mandamentos de Deus. Fica conosco, nós te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Pegue sua Bíblia e vamos começar abrindo no livro de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Quem já achou, diga amém. Rapaz, o povo aqui é fiel, só diz amém quando acha mesmo. Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Eu acho que agora já deu tempo, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Onde é que está Isaías? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Vá procurando aí que você encontra, viu? Isaías 59, versos 1 e 2, diz assim, acompanha a leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Dá uma olhadinha aqui para mim. Deus quer nos abençoar, Deus tem interesse em nos abençoar. Ele está pronto para nos ouvir e abre a sua mão para que a bênção nos alcance. Porém, verso seguinte agora, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Temos que deixar logo de cara aqui uma coisa assim muito clara. Lembra que ontem a gente fez um combinado, que em algum momento do sermão eu vou perguntar, vocês querem água com açúcar ou feijão com arroz? Lembram disso, não? Quem chegou pela primeira vez aqui e não participou desse nosso combinado é o seguinte: se em algum momento do sermão eu parar do nada assim e perguntar água com açúcar ou feijão com arroz, escolha rápido, mas se você escolher água com açúcar, eu vou falar aquilo que você gosta de ouvir, que é docinha, que nem água com açúcar, mas que não é talvez o que você precisa ouvir. Esse é o feijão com arroz. Pode incomodar, pode doer, você pode não concordar, você é totalmente livre para isso, mas tem tudo para ser o que você precisa ouvir, tá bom? Então vamos lá, água com açúcar ou feijão com arroz? Já de cara, vamos lá. Vocês estão tudo com fome, né? Feijão com arroz, vamos para o feijão com arroz. Muitos de nós nos perguntamos muitas vezes por que as bênçãos do Senhor não nos alcançam. Esse assunto é muito amplo, ele é muito sério, ele é muito profundo e ele não está esgotado, ou seja, não tem como a gente discernir todos os casos e dizer o porquê que Deus abençoou ou não abençoou tal situação, tal pessoa em tal momento da vida. Agora, existem alguns princípios que vão nos norteando. O princípio deuteronômico, porque está no livro de Deuteronômio, diz que o obediente é abençoado por Deus e o desobediente, ele recebe as maldições. Não é que Deus envia maldição, é que quando a gente passa a ser desobediente, a nos tornar desobedientes, nós entramos em rebelião contra Deus. Quando a gente entra em rebelião contra Deus, a gente se afasta da proteção divina e estamos então sujeitos às investidas de Satanás. É por isso que as maldições nos alcançam. Agora, não é um princípio que a gente pode pegar e aplicar de forma geral em todas as vidas. Por quê? Porque a própria Bíblia relata a vida de homens fiéis a Deus que sofreram pra caramba. Lembram da história de Jó? Pois é, fiel a Deus e sofreu pra caramba. Os próprios apóstolos que se preocuparam em seguir o caminho da obediência e fidelidade sofreram desafios estratosféricos e perderam a vida por causa do Evangelho. Poderiam considerar como sendo uma maldição, mas eles enxergaram nisso, inclusive, bênção do Senhor e misericórdia do Senhor. Então não dá para a gente dizer o certo, por causa disso, aquilo outro. No entanto, a base bíblica que a gente acabou de ler, Isaías 59, verso 1 e 2, diz o seguinte: olha, o caminho seguro para ser abençoado é você acreditar que Deus tem interesse em te abençoar, que você pode orar que Ele vai te ouvir e que a mão dEle não está fechada para não fazer com que a bênção alcance você. Só que muitas vezes essa bênção não alcança, não é sempre por causa disso, mas muitas vezes a bênção não alcança a sua vida por causa do que diz o verso 2. São os seus pecados que separam você de Deus. É como se entre as bênçãos de Deus e você existisse um cano onde passa as bênçãos. E aí os seus pecados acabam obstruindo esse cano, impedindo com que as bênçãos de Deus alcancem você. Entendeu? Eu falo assim, bem simplória, pronto, é isso. Então, já de cara, qual é o convite de Deus? Abandona os pecados. Queira abandonar o mal
e se apegar a Jesus. Deseje sair do lamaçal do pecado e se conectar à videira. Não é fácil, mas Cristo nos auxilia. Só que Ele só pode ajudar você se você permitir, se você quiser. Top of mind é algo que o marketing empresarial utiliza, uma nomenclatura, uma forma de apresentar algo que acontece entre as empresas, entre as marcas, que diz respeito a marcas que são as mais lembradas pelos consumidores. É aquele tipo de marca que quando a gente vai procurar um produto específico, por mais que a gente não compre aquele produto, daquela marca, é a marca que vem na nossa cabeça logo de cara. Devido à propaganda, o branding dessa marca, enfim, a massificação que a publicidade fez em cima desse produto, desse logo, do slogan da marca e por aí vai. Vamos dar um exemplo aqui, eu não sei se vai dar muito certo não, tá? Vamos dar um exemplo de marcas que são top of mind, ou seja, topo da mente do consumidor. Falou um produto, opa, a gente já lembra de uma marca específica. Vamos supor que você precisa ir em uma perfumaria, comprar um perfume para dar de presente a alguém. Qual é a primeira perfumaria que vem na sua cabeça? A pesquisa que eu consultei disse que justamente é essa. Talvez você não compre do Boticário, mas foi o que vocês falaram. Tá? Mas tudo bem, você precisa comprar agora um Rexona que o negócio já venceu. Talvez você não... Eita, aí, o negócio é tão... Dá certo, entendeu? Porque, veja só, a marca virou o produto, né? Enfim, vamos supor que... Olha para essa canetinha aqui, que nem Matrix, né? Vou apagar a memória de vocês agora. Puf, pronto. Comecei de novo. Vamos supor que você quer comprar um desodorante. Aí, enfim, né? Pronto, Rexona. Mas eu sei que muitos de vocês aqui podem gostar desse outro aqui, ó. E aí, mano? Hã? Leite de roça. Dá uma cheirada forte aí, vai encontrar um desses por aí, viu? Beleza, você precisa fazer uma pesquisa na internet e precisa de um site de busca. Qual que é o primeiro site de busca que vem na sua cabeça? Google, muito bem. Só que você sabe que ainda tem o YouTube, que também é um site de busca, beleza? E tem o Bing. Já ouviram falar no Bing? O Bing é um site... Alguém já usou o Bing? Deixa eu dizer uma coisa para você. No marketing de busca, a gente tem alguns dados interessantes que dizem que uma das palavras mais buscadas no Bing, sabe qual é? Google. Cara, que coisa louca, o cara entra no Google para pesquisar um outro site de pesquisa para poder então fazer a sua pesquisa. Que loucura. Mas tem outras marcas que você não precisa nem ver o nome dela, só precisa ver a logomarca dela, e você já sabe qual é. Por exemplo... Diz quem é o pecado, né? A maçã mordida. Quando Deus olha para a terra, digamos que funciona como no marketing empresarial. Tira a palavra empresarial, no marketing, né? É como se Deus, com o olhar dele, ele vai olhando assim a terra, ele vai olhando assim a terra e vai procurando assim, ó. Quem são os habitantes do planeta que têm a minha marca? Sabe assim, o meu sinal, o meu selo. Aí ele vai identificar que você é ou não é dele. Se você torce para o Corinthians, você não vai usar a camisa do Palmeiras, correto? Então, se você é do time de Deus, é óbvio que você vai ter as características de quem é do time de Deus. Agora, se você insiste em ser tanto assim de Deus e não tem as características de quem é seguidor de Deus, tem alguma coisa errada. E geralmente é com você, porque a Bíblia diz que pelos seus frutos vos conhecereis. Se a proposta do Evangelho é transformar e não apenas dar um melhoramento na vida do indivíduo, não é apenas um reboco superficial, o Evangelho ele transforma, é uma nova construção. Então, quando Jesus de fato habita na minha vida, eu preciso, devo e serei transformado. Não é apenas um melhoramento, é transformação. Essa transformação vai me levar de desobediente a obediente, de infiel a fiel, de injusto a justo. É um processo, mas é um processo que precisa ser contínuo e as mudanças vão ser percebidas. Começa de forma poética em nosso coração, de forma prática em nossas ações, em nosso estilo de vida. Se o Evangelho não está sendo percebido no seu estilo de vida, tem coisa errada.
Se o evangelho não está mudando, filho, a sua forma de falar, olha aqui para mim, viu? Se o evangelho não está mudando a sua forma de falar, de vestir, olha aqui para mim, irmãos, de se vestir, se o evangelho não está mudando a sua forma de usar coisas como ornamentos, olha aqui, crente, olha aqui, adventista do sétimo dia, ornamentos. Se o evangelho não está mudando a sua forma de se alimentar, Jesus nos ajude. As nossas prioridades, Jesus nos ajude. Tem coisa errada. É um processo. Vou falar como o apóstolo Paulo, eu não julgo ter alcançado, mas estou perseguindo. E em nome de Jesus eu vou ser vitorioso a cada dia. Isso precisa acontecer na nossa vida, gente, senão tem coisa errada. Os 10 mandamentos é algo que o mundo cristão fala por tabela, mas não se compromete com eles. Na teoria, nas mensagens, nas músicas, se fala muito sobre os mandamentos de Deus, mas de uma forma um pouco distorcida. Na cabeça de milhões de cristãos, os 10 mandamentos foram substituídos por apenas 2. Lembra lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Onde que eles erram? É que não houve uma substituição, apenas um compactar do entendimento. Quando eu compacto um texto maior para um texto menor, a fim de tornar mais fácil a compreensão, eu não anulo o primeiro texto. Eu apenas estou compactando. Então, quando eu obedeço os 10 mandamentos, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e eu também estou amando o próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a um relacionamento vertical. Você com Deus. E os 6 últimos mandamentos dizem respeito a um relacionamento horizontal. Você e o próximo. Dê uma lidinha lá. E onde é que você encontra os 10 mandamentos? Em Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17, é uma das passagens bíblicas que você vai ter todo o relato do decálogo, dos 10 mandamentos, ok? Está lá, a gente não vai ler os 10 mandamentos, mas estou apenas citando onde você pode encontrar os 10 mandamentos, e dá uma conferida lá, se os 4 primeiros não dizem respeito a esse relacionamento vertical, e os 6 últimos não dizem respeito a um relacionamento horizontal. Pergunta que é feita geralmente quando nós estamos estudando sobre o assunto dos 10 mandamentos. Quem aqui já deu estudo bíblico na vida? Levanta a mão. Quem aqui está dando um estudo bíblico? Levanta a mão. Ok? Água com açúcar ou feijão com arroz? Água com açúcar ou feijão com arroz? Feijão com arroz? Ok. Só quem é adventista do sétimo dia, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados, ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, viver eternamente com Jesus na mansão celestiais, levanta a mão e diz amém. Permaneça com a mão levantada. Ok, pode baixar. Eu tenho mais adventista do que número de pessoas dando estudo bíblico. Me explica isso. Ah, pastor, pelo amor de Deus, estudo bíblico é para quem tem dom. Sério? Não. É para quem entende que pregar o evangelho não é uma questão de dom ou de talento ou de inclinação. É uma questão de obediência. Ide e pregar o evangelho. Mas pastor, a gente não prega o evangelho só dando estudos bíblicos, não. A gente demonstra o evangelho na vida prática, mas a gente ensina mostrando a Bíblia. E de pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas. Tem que estar na Bíblia. Tem que ir para a Bíblia. Tem que dar o estudo bíblico. Aí você é adventista, diz que quer ver Jesus voltar. Beleza. Diz que está se preparando para isso. Ok. Está preparando os outros? Não, irmãozinho. Pastor, eu não tenho tempo. Se vire e crie tempo. Porque prioridade é o reino de Deus, não é o seu trabalho, não é a sua vida acadêmica, não são os seus sonhos. Prioridade é o reino de Deus. Me ouviram? Eu sei que é pesado, gente. Mas existe uma certa incoerência quando eu peço para Jesus voltar e eu não trabalho para o ministério alcançar novas pessoas, o evangelho nos transformar outros. E se cumprir Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Pastor Elbert, tem treinamento de estudos bíblicos aqui na igreja, para dar estudos bíblicos? Ok, então os irmãos não têm desculpa. A lei foi abolida? É a pergunta que se dá no estudo bíblico, que se faz geralmente no estudo bíblico, né? Bom, Mateus capítulo 5, verso 17, pesou um pouquinho o clima? Fica tranquilo, vai pesar mais. Mateus capítulo 5, verso 17, diz assim, ó: não penseis que vinha o quê?
revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Meu querido irmão, você que talvez não seja da igreja adventista do sétimo dia, mas está aqui conosco, ou você que talvez não seja da igreja adventista do sétimo dia, mas está assistindo aí pela internet, você já deve ter ouvido, ou talvez você já tenha sido a pessoa que disse assim, ó, a lei foi abolida, anulada, esquecida, apagada, porque a gente agora vive em outro tempo chamado tempo da graça. A gente vai falar sobre essa graça aí mais para frente. Mas o texto bíblico diz que não, Jesus não veio para abolir, muito pelo contrário, ele veio para cumprir, em dois sentidos. Primeiro, tudo que se fala a respeito da lei termina em Cristo, porque a lei é cristocêntrica, se cumpre nele. Todas as profecias messiânicas se cumprem em Jesus, toda a palavra de Deus se cumpre em Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica. Segundo motivo, porque quando Jesus cumpre a lei, ele ensina como é a forma correta de se obedecer, e não a imposta por fariseus, líderes religiosos e por aí vai, ou talvez até distorcida pelo cristianismo moderno. Jesus veio dizer assim, ó, é assim que se faz, por este motivo e com a motivação correta. É isso que a Bíblia diz. Então os 10 mandamentos continuam valendo do mesmo jeitinho. Uma afirmação, que dizem por aí, uma afirmativa, né? Não precisamos obedecer à lei, pois vivemos na graça e por ela somos salvos. Quando a gente olha para essa afirmativa aí, nós precisamos enxergar duas coisas, uma verdade e uma mentira. A verdade é a parte de baixo. Sim, nós vivemos na graça e por ela somos salvos, é óbvio. E qual é a prova disso? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Está lá no telão, veja só. Porque pela graça sois, mediante a fé, e isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo pelo que fez, e sim pelo que aceitou. E esta aceitação transformará você, é outra coisa. A obediência não é degrau para você galgar a fim de alcançar a salvação. A obediência é fruto do Espírito Santo que já trabalha em você porque você aceitou Jesus na sua vida. É consequência, não é meio para alcançar algo. Se algum adventista do sétimo dia pensa que tem que obedecer os mandamentos para ser salvo, você está enganado, meu irmão. Você obedece os mandamentos como resultado de uma salvação que já opera em você. É natural para aquele que permite Jesus entrar. Ser natural não significa ser fácil. Ser natural significa que não é uma ação humana, é divina. Mas não ser fácil significa que o nosso mundo não é aqui. E Satanás vai fazer de tudo para a gente desistir. Mas em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Amém? Outra prova bíblica de que de fato nós somos salvos pela graça, Romanos capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo escreveu, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando a gente pergunta o que é pecado, geralmente a resposta é, pecado é a transgressão da lei. Correto? É óbvio. Agora em um sentido mais amplo, qualquer coisa que lhe afaste de Deus. Isso é o pecado. Por quê? Pecado é uma inimizade que o ser humano agora tem para com Deus e qualquer coisa relacionada a Deus. E quem planta essa inimizade no nosso coração? O originador do pecado, né? O pecado causa esse efeito, a gente não gosta das coisas de Deus. Naturalmente, por sermos pecadores, gostamos das coisas do mundo. Gostamos daquilo que é errado. Só tem um jeito da gente ser salvo. Jesus operando em nós. Não é a lei, é Jesus que tem que operar. Porém, se eu sou salvo pela graça, então, pastor, não preciso da lei. Quem foi que disse? Porque o mesmo escritor, o mesmo apóstolo, Paulo, que disse que a gente não é salvo pelas obras, entende o valor da lei. Romanos capítulo 3, verso 31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, o que é que a gente faz? Confirmamos a lei. Uau! Meu querido irmão, se em algum momento você já pensou que a lei deveria ser esquecida, que a igreja deveria dar uma atualizada,
e mudar a forma de se preocupar com a obediência dos mandamentos, repreenda o seu pensamento e a sua posição agora em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, 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 não. Olha a intensidade, olha a ênfase, de maneira nenhuma. Antes, o que é que a gente faz? A gente confirma a lei. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, o que é que diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O cristão atualizado diz assim, que pensa que é atualizado, né? Eu aceitei Jesus como meu Salvador e agora eu vivo na graça. Não preciso mais me preocupar com a obediência à lei. Quer dizer que a graça é uma carta de euforia para você continuar pecando? A graça deveria ser justamente o motivador para você voltar a obedecer. E não para você continuar em rebelião. Qual é então a finalidade real da lei? Não dá para resumir em uma simples resposta, é óbvio. Mas eu darei para vocês o caminho. Qual que é a finalidade então da lei, se ela não me salva? Romanos capítulo 7, verso 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Só bebe água quem tem sede, geralmente, só come quem tem fome, geralmente, só dorme quem tem sono, geralmente, só vai a Cristo quem entende que é pecado. Mas para entender que é pecador, a lei precisa existir, pois ela vai apontar para você e vai dizer assim, você está errado. Quando você descobre, o que é que você tem que fazer agora? Recorrer então a uma obediência mais restrita, mais profunda e dizer, Senhor, eu estou obedecendo, observa aqui, eu entendi que eu sou pecador, então eu vou ter cuidado para não pisar ali, para não fazer isso, não. Depois que a lei revela a minha situação de pecador, quem eu sou e o que eu estou fazendo de errado, o que é que eu preciso fazer? Gálatas capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ponte, ligação, aquilo que aponta para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o que a lei faz? Número 1, diz assim, você está perdido, acorda. Lei, então me salva, não posso. Minha função é mostrar para você que está errado. E a segunda, apontar para quem pode te salvar. Então, muitas vezes nós comparamos a lei como sendo o espelho, onde você se observa e diz, uau, estou mal, estou sujo, estou em pecado. O que é que eu preciso? De Cristo. E como eu falei para você no início, a lei é cristocêntrica, aponta para Cristo, o centro é Cristo. Eu começo a entender então que só em Cristo eu posso me limpar, só em Cristo eu posso ser transformado, ser mudado, ter o meu caráter modificado, minha personalidade mudada. Só em Jesus eu posso ser salvo. A lei e a graça precisam e devem andar de mãos dadas. Uma é o meio de eu entender quem sou e o que preciso. E o outro, só Ele é capaz de me salvar. E quando Ele começa a operar a salvação em minha vida, só Ele me dá condições para não ser mais acusado pela lei. Isso significa que eu não estou mais transgredindo a lei, mas cumprindo, porque já estou sendo transformado. Você entendeu o processo? É assim que precisa acontecer. O quarto mandamento, de uma forma bem específica, agora nós vamos conversar sobre ele, tem um protagonismo especial na história. Porém, adventistas do sétimo dia, sobretudo, olhem aqui para mim, muitas vezes a gente cai no erro de valorizar mais um mandamento do que o outro. A gente é perito em falar sobre o sábado e devemos ser mesmo. Por quê? Porque a mensagem do sábado está na primeira mensagem angélica das três que, como adventistas do sétimo dia, temos que proclamar como sendo a última mensagem de advertência. Nós, adventistas do sétimo dia, precisamos proclamar as três mensagens angélicas. O finalzinho da primeira mensagem angélica inclui a mensagem do sábado.
Então é óbvio que nós precisamos dar ênfase à pregação, não supervalorizar, em detrimento dos outros, um mandamento específico, não. Todos têm o mesmo valor. Mas o quarto mandamento, no tempo do fim, vai ter um protagonismo diferente. Vai ser meio que uma linha divisória entre aquele que é fiel e os infiéis. Você entende agora por que Satanás se preocupa tanto com esse mandamento específico? Porque ele tem um protagonismo no tempo do fim. Bom, o mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E vocês todos devem conhecer, aqueles que não conhecem, só lê o texto aí, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Quando a gente lê o mandamento, a gente entende pelo menos duas coisas que Deus fez em relação ao mandamento. Está aí, ó. Deus abençoou e Deus fez o quê? Santificou, tudo bem? Em termos humanos, quando a gente se refere a um líder, ou a alguma obrigação nossa, ou alguma ordem que a gente recebeu, a gente costuma dizer assim no final, pelo menos brincando, né? Manda quem pode e obedece o quê? Pois é, as mulheres podem e os homens têm juízo. Geralmente é assim, pelo menos lá em casa costuma ser assim. Deus pode, não pode? Agora a pergunta é, você tem juízo? Porque Deus disse que o sábado é abençoado e é um dia santo. Quem foi que disse isso, igreja? Foi o pastor Péricles, Elbert, Daniel, Dídio. Foi quem? Então por que a gente vai teimar com Deus? Se Deus disser, Péricles, este arranjo aqui é santo, quem sou eu para dizer que não é? Só que tem um monte de humano por aí, fazendo humanice, dizendo que não, esse aqui é santo. Aí outro vem e diz, não, qualquer um jarro que você escolher é santo, você só precisa escolher um. Quem tem ouvidos, ouça o exemplo que eu acabei de dar. Porque de vez em quando aparece um desorientado no nosso meio dizendo isso. É qualquer dia, é só você ter um. Qual foi a parte da Bíblia que ele viu isso? Que eu até hoje não vi. Tu é doida? Se Deus disse que é aquele, aí eu pergunto, é aquele? É aquele lá? É outro aqui? É qual? Porque Deus disse ponto final. Então o dia santo não é domingo, não é segunda, não é quinta, porque teve a ceia na quinta, ou o domingo porque ele ressuscitou no domingo. É o sábado porque ele disse que era o sábado. O sábado é abençoado, gente. É Deus abençoando um dia, e a gente querendo brigar com Deus porque Deus abençoou um dia. Agora, um homem pode dizer que um outro homem é santo e canonizar o indivíduo, mas Deus não pode santificar um dia. Vá tomar banho, irmão, nas águas do rio Nilo, filho. Pelo amor de Deus. Por que que eu guardo o sábado? Eu, Péricles, vou te dar algumas razões do porquê eu guardo o sábado. Primeiro, porque o sábado aponta a Deus como sendo meu. Por que isso é importante? É simples. Porque quando eu descubro que Deus é o meu Criador, eu começo a entender o valor que eu tenho. Eu não sou uma pedra no meio do caminho que as pessoas vão passar e pá, sou descartável. Não. Eu não sou uma poeira em cima da estante que a irmãzinha vai passar um paninho aqui, ó, e descartar. Não. Eu sou filho de Deus. Então eu não devo me preocupar com o que você acha de mim. Eu não estou me referindo ao testemunho, isso é outra coisa. Eu tenho que me preocupar com o que Deus acha de mim e o que eu acho de mim mesmo. Senão, eu vou para extremos. Ego inflado, ego desinflado. E o equilíbrio. Eu sei quem eu sou para ti, Senhor. E eu sei quem o Senhor é para mim. Não importa o que tenho ou deixo de ter. Eu sei que sou teu e tu és meu. Quem consegue chegar a esse tipo de relacionamento com Deus vai ter um emocional melhor, vai ser mais feliz e não vai cair nessa onda de ficar se comparando
e na necessidade desenfreada de curtida, likes e comentários. Se Jesus me curte e eu o curto, é suficiente. O trecho do mandamento que confirma isso é o verso 11, que diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Deus é criador. O simples fato de observarmos os mandamentos, e de maneira específica agora a guarda do sábado, é a forma de dizermos sem palavras que nós somos criacionistas. Eu não vim de um macaco, não sou uma evolução de primata, não faço parte de um elo perdido, e nem uma peça esquecida por um tal de relojoeiro. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga assim, irmão, bata-se no peito e diga: eu sou, se você é mulher, filha, né? Você já sabe como é que é o esquema, né? Filho do Deus Altíssimo. Olha para quem está do lado e diga: tu também, bichinho, tu também. Outro motivo do porquê eu guardo o sábado: porque o sábado aponta para Deus como sendo o meu mantenedor. Olha a cultura que a gente vive. Eu preciso ser autossuficiente. Eu preciso sempre resolver os meus problemas sozinhos. Eu preciso sempre ter as coisas. Eu preciso resolver tudo. Depende de mim. Somente de mim. Aí eu me estresso, me acabo, me desgasto. Quando o sábado está dizendo: Deus é o nosso mantenedor. Vai ter a sua parte? Vai. Você tem que se esforçar e fazer o seu melhor? Sim. Mas não depende tudo de você. Você pode contar com Deus. Você só precisa aprender a confiar nele. Porque geralmente a gente só confia no nosso braço, mas não no braço do Senhor. O fragmento do verso é o verso 10, do fragmento do texto do mandamento, que diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum. Isso soa como loucura, né? Deixar de buscar os nossos interesses, de trabalhar para ter o nosso ganha-pão, só porque é sábado, pastor, que loucura! Quem que é o louco? Eu que escolho deixar de fazer por obediência a Deus, por confiar que Ele vai me manter e abrir as portas, ou você que jura que pode resolver tudo? Quem é o louco? Eu. Não mesmo. Mais um motivo. Porque o sábado carrega uma bênção especial. Quando o assunto é bênção, você pode encarar que existem alguns tipos de bênção incondicionais. O que é uma bênção incondicional? Você vai receber independente de quem você seja, do que você faça, do que você acredite e por aí vai. Quem está vivo aí, levanta a mão. A irmãzinha que não levantou a mão, por gentileza, toca nela aí para ver se está viva. Está viva, irmã? Ok. Então vamos lá. Quem está vivo, levanta a mão. Oh! E quem pecou hoje, levanta a mão. Então você já está morto aí, né, filhão? Mas por que você está vivo? Bênção. Essa não é condicional, essa é incondicional. Limitada. Tem data de validade. Mas é uma bênção. E bênção condicional, já está dizendo, é a condição. Para receber, pá. Quer dizer que o sábado tem uma questão de uma bênção aí especial? Só que é uma bênção condicional. E onde é que está isso? Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, maravilha. Esse é um dos textos que o cristão tem que ter ou de cor, ou saber onde é que fica, guardar, sobretudo aqueles que decidirem obedecer a Deus em relação aos mandamentos, e de maneira específica a gente está trabalhando agora, o contexto do sábado. Isaías 58, versos 13 e 14 diz:
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu, não é seu, é meu, Deus está dizendo, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e olha só como esse dia é sagrado, nem falando palavras vãs, então, aí vem a bênção, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e olha gente, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor, se você crê nessa promessa, aí é outra coisa, mas que tem a promessa tem, e Deus não é homem para mentir, se Ele prometeu, Ele cumpre. Digamos que eu convide você para almoçar em um restaurante aí amanhã, quem quer ir comigo? Levanta a mão. Querer não é sempre poder, viu gente? Digamos que amanhã o pastor Daniel vai me... Nessas horas o homem some. Cadê o Daniel, mano? Está resolvendo algumas coisas. Vamos supor, esqueci teu nome, boy. Esqueci teu nome, cara. Rafael. Vamos supor que o Rafael vai me levar para almoçar amanhã. Fica a dica, hein, boy? Me convida, vai. Não, filho, fala com fé para ver se o negócio vai, né, filho? Me convida aí. Vamos almoçar amanhã, pastor. Não. Pode falar com voz agora. Na tua casa, mano? Eu falei no restaurante, bicho. O cara é esperto, né, mano? Não, mas tem que ser restaurante, confia em mim. Vai lá. Vai. Eita, agora. Quem convida? Quem está convidando você para obedecer o sábado? Quem paga a conta? Você acha que Deus não tem poder para abrir uma outra porta de emprego, irmão? É sério isso? O teu Deus não é o mesmo Deus que eu tenho, se você acredita que Ele não tem poder para isso. O teu Deus não é o mesmo Deus da palavra. Só que Deus pode querer testar a sua fé, e pode demorar um pouco, mas todo cristão precisa ser testado, e não somente testado, mas aprovado. O Senhor está dizendo, se você obedecer ao mandamento, e olha gente, o mandamento é educativo, se você olhar bem para o mandamento, ele está educando você, transformando você, e trazendo alegria para você, para a sua família, para a sua saúde, para você ter paz, e ainda de quebra, te deleitarás no Senhor, cavalgarás sobre os altos da terra, e será sustentado com a herança de Jacó, nosso pai, porque a boca do Senhor disse, diga amém. Mais um motivo? Porque o mandamento é o selo de Deus, não só o mandamento, entendamos isso aqui. Bom, vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse vamos ler Ezequiel primeiro, 20, verso 20, depois a gente vai para Apocalipse, o capítulo que eu vou dizer, tá certo? Que é Apocalipse 7. Ezequiel 20, 20, só para a gente ver o texto que identifica o mandamento do sábado como sendo um sinal de Deus. O texto bíblico diz o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. O mandamento do sábado é um sinal que identifica, olha só, quem é o povo de Deus e quem é o Deus desse povo. Agora pensa aqui comigo, se realmente eu entendo que devo obedecer ao sábado, ao mandamento do sábado, e passo a obedecer, eu estou dizendo com essa obediência, quem é o meu Deus? É o Deus do céu. Quando eu quebro este mandamento, não me preocupo com ele, e passo a obedecer um outro dia, um domingo, a honrar o domingo, né? Pensar que o domingo é sagrado e por aí vai. Bom, eu não estou dizendo mais que aquele é o meu Deus, mas se ele não é o meu Deus, quem é? Cuidado com isso aí. Apocalipse capítulo 7 é o contexto, ele começa conversando ali com a gente e dizendo, olha, valendo o texto aí que eu vou ganhar tempo só mencionando aqui e reduzindo. O texto fala que Deus tem 4 anjos
E esses 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. Veja aí o texto. Os 4 cantos da terra. Isso é uma simbologia, tá, gente, da profecia. Não é que Deus tem realmente lá segurando ventos e por aí vai, tá? Mas qual que é a ideia disso? É controle, ventos, guerra, confusão, destruição. Então Deus tendo 4 anjos segurando os ventos da terra, segurando a destruição, segurando a confusão e as guerras, para que o mundo todo não seja envolvido em destruição, em autodestruição, para que a gente ainda tenha mais tempo para pregar o Evangelho e ser transformado por Jesus Cristo. Deus tem esses anjos segurando os ventos. Só que tem um detalhe. Nesse contexto de Apocalipse 7, surge um selador, um anjo que tem um selo para colocar nas pessoas enquanto os ventos estão sendo segurados. Este selo a gente viu que é o sábado, só que não é só o sábado, gente. Lembra que eu falei que todos os mandamentos têm o mesmo valor? É claro que ao me referir a um mandamento, eu preciso também entender que eu estou me referindo ao mandamento como um todo, os 10 mandamentos. Então é óbvio que a obediência aos 10 mandamentos é de fato uma característica daquele que recebeu o selo, é óbvio. Mas eu falei para você que no tempo do fim, é este tempo que nós estamos vivendo, o sábado ele assume um protagonismo diferente dos demais mandamentos. Não que ele é mais importante, mas é um protagonismo. É ele que vai ser entendido como sendo, olha, o ponto divisório entre os fiéis e infiéis. O divisor de águas. As pessoas conseguem aceitar que matar é errado, que adulterar é errado, que honrar outros deuses é errado, adorar outros deuses é errado, mas se esqueceram do sábado, justamente o mandamento que diz assim, ó, lembra-te. Então esse mandamento é levantado bem alto e todos precisam olhar para ele e dizer, gente, aqui ó, o selo de Deus, aquele que vai ser identificado como sendo a marca de Deus sobre os seus filhos. Se eu honro o sábado, consequentemente eu estou honrando todos os mandamentos dentro do contexto, olha só, da premissa de que se eu aceito um mandamento, entendo o valor de todos os outros, aceito todo o decálogo, não só um mandamento. Se eu estiver fazendo isso, apenas aceitando um, não está dando em nada. Tiago capítulo 2, verso 10. Aquele que diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos, ok? Foca no protagonismo do sábado. Então, o selo vai ser posto apenas nos fiéis, diz o texto bíblico. Só nos filhos de Deus. Naqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e permitiram a obra da transformação na sua vida. Quem é o agente selador? É o Espírito Santo. É aquele que confirma a salvação em nós. É aquele que nos torna obedientes. E tem um número aí no capítulo 7 de Apocalipse que diz que é os 144 mil. 144 mil é um número simbólico que representa não um número exato dos que serão salvos, mas representa um número, um grupo daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Não vai ser só 144 mil não, fique tranquilos, viu irmão? Senão ia ter um quebra-pau danado aqui na igreja agora. Porque tu acha que eu vou estar pregando o evangelho para ti e aumentar a concorrência da salvação, filhão? Mas por que é importante eu saber que Deus está segurando os ventos? Porque em algum momento o vento vai ser solto, os ventos serão soltos. Quando esses ventos serão soltos, pastor? O texto bíblico do Apocalipse capítulo 7, verso 3 vai dizer: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que é isso? Quando os filhos de Deus que habitam na terra e estão vivos, forem selados pelo Espírito Santo, a fé do indivíduo for confirmada, a obediência dele for confirmada, os ventos serão soltos. Quando os ventos forem soltos, esta terra passará por uma comoção na área social, na área econômica, nos efeitos na natureza, que ser humano nenhum já contemplou. Mas Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Acelera mais um pouquinho e depois você vai ouvir nesse Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você? Porque foi selado. Se os selados serão protegidos da destruição final, os não selados serão atingidos, alcançados pelas pragas.
sofrerão a destruição final. Aí eu pergunto, você quer permitir o Espírito Santo selar você? Tornar você um obediente à palavra de Deus? Um filho fiel, um servo fiel ao Senhor, sim ou não? Então permita o Espírito Santo trabalhar, peça ajuda, e Ele vai te ajudar. Olha que texto extraordinário que está no livro Primeiros Escritos, página 38, escrito por Ellen White. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos, e que estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, olha só o que aconteceu, igreja. Os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então, é o 5º anjo que aparece na história. Outro anjo recebeu ordem para voar rapidamente, velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Me diga por que os ventos ainda não foram soltos. Misericórdia divina. Porque é possível que aqui entre nós tenhamos aqueles que dizem ser de Deus, mas ainda não estão selados. Você entende que nós estamos num tempo de tardança? Os ventos já deveriam ter sido soltos, mas ainda não foram soltos, porque Deus mandou esperar, já estava sendo solto. E Deus disse, anjo, vai lá, o quê? Manda parar. Tem remanescente ainda precisando ser selado. Meu irmão, você ainda precisa entregar sua vida a Jesus, então faça o quanto antes. Precisa ser transformado, permita o Espírito Santo agir na sua vida. Nós estamos, sabe quando a gente vai comprar um produto e tem a garantia normal e a outra garantia chamada estendida? Que tipo de garantia você acha que nós estamos vivendo? Estendida. Jesus está dando um pouco mais de tempo. Olha que coisa extraordinária, gente. Mais um motivo, porque o sábado identifica o povo de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso, penso que seja na sexta-feira, mas já vamos dar um toque aqui. Por que eu guardo o sábado? Olha o que diz Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Aqui estão os que guardam os e a fé em... Viu porque Satanás está fazendo de tudo para que o mundo cristão pense que o mandamento passou. Esse negócio de sábado, sério. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e nos torne obedientes. Satanás não está brincando